Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ter um programa sobre a soberba e estamos aqui com a grata presença, uma surpresa muito bacana. Eu vim aqui com o meu amigo Márcio Vinícius, que não é Marcos Vinícius, como eu falei. Quem assistiu a minha live de sexta-feira sabe que por diversas vezes eu fiquei chamando ele de Marcos Vinícius. Não, é Márcio Vinícius. Ei, boa noite, mamãe, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar sobre a soberba e como eu aproveitei para vir aqui fazer uma visita para os meus amigos, o Márcio e a Luana, eu convidei a soberba. Boa noite, Elaine, boa noite, Francelina, boa noite, Joel, tudo bom, Joel? Feliz aniversário atrasado, meu amigo. Luana Cardoso chegando aqui também, fazendo parte. A gente vai falar um pouquinho sobre a soberba. Afinal de contas, o que é a soberba? O que a soberba traz pra gente? Se tem alguma coisa positiva, alguma coisa negativa. Na semana passada a gente falou sobre inveja. Nós tivemos a oportunidade de discutir um pouco alguns filmes e alguns textos, alguns livros que falavam sobre isso. Olha, Joel, obrigada. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Patrícia. Obrigada, Joel. Também é uma alegria sempre te ouvir, meu querido, sempre te seguindo nas redes sociais. Bom, o que a gente vai falar hoje? A gente começou na semana passada a série 7 Pecados Capitais. Então a gente falou sobre a inveja e essa semana a gente vai falar sobre a soberba. Um filme que eu trouxe, que foi uma dica, super dica, muito obrigada, do meu amigo Carlos Henrique Souza, que participou com a gente na primeira live, foi o Lobo de Wall Street. Então, para quem não assistiu o filme, eu vou fazer uma pequena resenha. Um cara que começa a fazer grandes negócios e não enxerga, não vê limite para poder... Tá todo mundo me ouvindo bem? Quem estiver me ouvindo bem, dá um joinha aí para ver se a gente está conseguindo ser ouvido direitinho. Eu estou fora da minha zona de conforto, estou aqui na casa do Márcio com esse cenário lindo, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui atrás, um mar maravilhoso, uma lua linda que está nos brindando. Ah, legal, França, valeu, obrigada. Bom, então a gente vai falar hoje sobre a soberba. O que seria essa tal soberba? A soberba é a falta de humildade. Então qualquer humano na face da terra de chegar nesse ponto. E a gente precisa de equilíbrio, a gente precisa de uma forma para que você consiga alcançar aquilo que você busca. E a gente está mantendo a distância social, tá, gente? Não parece, por isso que a gente está sem máscara, mas a gente está mantendo a distância aqui total para a gente poder conversar. E nesse sentido, o que a gente observa? Que a pessoa que não tem equilíbrio, qualquer um de nós pode ser um ser soberbo. Então, no Lobo de Wall Street, a gente observa também no filme várias cenas em que ele começa a ganhar muito dinheiro, começa a ter a oportunidade de ver qual é o limite das pessoas. A questão, por exemplo, da ganância, aquela ganância que se diferencia muito daquilo que nós falamos sempre. Você tem que todos os dias acordar e querer algo melhor, querer uma coisa melhor para a sua vida, mas você precisa ter um limite, porque você, passando desse limite, você começa muitas vezes a empurrar muita gente, e isso é super perigoso, então tem que tomar cuidado. E obviamente que na soberba a gente também corre esse perigo, é o perigo de você não ter a humildade necessária e por fim você começa a derrubar as pessoas em busca desses resultados. Um bom exemplo, eu conversava aqui com o Márcio antes da gente entrar ao vivo, um bom exemplo disso é a história do Steve Jobs. O Steve Jobs, ele foi um cara que ele chegou onde ele quis, da maneira que ele acreditava ser o mais correto. E ele não tinha humildade nenhuma de acordo com as pessoas que conviviam com ele. Pelo menos a narrativa que a gente escuta e a biografia dele e os depoimentos de várias pessoas que tiveram oportunidade de trabalhar com ele, dizem isso, que uma das características do Steve Jobs era a falta de humildade. Então, por conta disso, nós resolvemos trazer esse como nosso segundo tema. Será que vale a pena a pessoa não ter humildade para chegar onde quer? Será que vale a pena a gente conviver com gente assim? Será que não seria melhor a gente se afastar de pessoas que são assim? Porque essas pessoas também, elas sugam muito a nossa energia. Então, a gente precisa ter humildade para reconhecer que a gente não sabe tudo, para reconhecer que nós temos as nossas limitações e principalmente para que a gente possa fazer grandes parcerias como essa que eu estou fazendo hoje aqui. E o Márcio vai falar um pouquinho para vocês. O Márcio é um profissional super dedicado àquilo que ele faz, ele vai se apresentar e é um cara super estudioso. Então eu falei, pô, Márcio, eu sei que no domingo a gente não tem entrevista todo domingo, mas hoje a gente podia bater um bate-papo
bem legal sobre esse assunto e ele topou. Então, gente, eu vou deixar vocês um pouquinho com o Márcio. Francelina coloca milhões de exemplos na história. Hitler, Napoleão, Alexandre o Grande, sim. Coloquei lá no nosso feed um trechinho do Lobo de Wall Street. Quem não assistiu, assista. E aí, Márcio? A soberba, o que a soberba tem aí na nossa vida? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Primeiramente, eu agradeço o convite da Karina, que aconteceu mais ou menos 30 minutos. E aí, como ela me disse aí que é um bate-papo informal, eu falei, vamos lá, porque é sempre bom a gente estar com pessoas inteligentes e vamos aí aprender juntos, né? Sobre a questão da soberba, eu conversando há pouco aqui com a Karina, eu acho que primeiramente a gente tem que analisar qual o nosso propósito de vida, qual o seu objetivo, o que você veio fazer aqui, seja numa questão de trabalho, qual o seu objetivo no trabalho, qual a sua intenção, o que vai deixar você fazendo feliz. Ela acabou de dizer que eu sou estudioso, não, eu faço aquilo com amor, com a dedicação que é decorrente da naturalidade que a gente tem satisfação. Hoje existem muitas pessoas que estão no mercado de trabalho e agem com soberba porque e são fomentadas pelo próprio investidor. Por quê? Porque o objetivo principal digamos, a ganância, o dinheiro. Mas será, as pessoas estão começando a perguntar, será que esse é o meu objetivo principal? Muitas pessoas tentam alcançar o cume, né? E depois para minha vida, bem, agora que eu cheguei, o que eu vou fazer? Então eu acho que cada um tem que fazer uma análise, né, daquilo que é o seu propósito antes de começar a jornada. Nós temos o exemplo aí, acabaram de dar o exemplo de Hitler, Napoleão, que realmente entraram Lúcifer, que entraram numa soberba muito grande e que depois essa soberba ela não tem volta. A própria história do Steve Jobs, ao final, ele certamente não teria agido da forma com que ele agiu. Então, cada um de nós, eu acho que hoje não só o mercado, mas acho que todas as pessoas estão num momento de reflexão para saber se vale a pena vencer a qualquer preço, se vale a pena vencer com soberba e não crescer com humildade, crescer, porque o sol está aí para todos. Nós podemos aí crescer dividindo. Será que para você crescer numa determinada empresa, você tem que passar por cima do seu parceiro? Enfim, então hoje é um bate-papo aqui que nós estamos tendo, mas que ficam essas reflexões. Eu acho que o propósito de cada pessoa, e hoje eu acho que isso a gente está tendo, até por esse momento de Covid, muita gente olhando para dentro, né, e não apenas olhando para fora, porque a soberba ela traz muito isso. Você trabalha a aparência, mas o que está o que você gostaria? Eu chego lá em cima, viro um diretor, viro presidente da empresa, mas quando chega num final de semana, você está sozinho. Então, eu entendo que nós hoje devemos analisar a forma com que nós vamos efetivar nossas conquistas. Eu acho que a soberba não é um caminho assim que eu aconselho. Tem várias pessoas, né, Márcio, assim, falando com o pessoal que está nos assistindo. A Francelina colocou a maior representação da soberba, o Lúcifer. A Help Show coloca, há muitos políticos arrogantes, até em repartições públicas, e se acham soberanos. É o que a gente mais vê, né? Pessoas que são soberbas, pessoas que acreditam que ser soberbo é a característica de um grande vencedor. Algumas pesquisas até mostraram, uns 4 anos atrás aproximadamente, que a maioria daqueles que se consideravam vencedores tinham como referência para si próprios a questão da soberba. Então eles entendiam que ser soberbo era necessário para que ele fosse considerado um vencedor perante as outras pessoas que estavam ao seu redor. E a gente vê que não é bem assim, né? Principalmente no momento como a gente vive hoje, um momento em que as pessoas estão distantes. Vocês podem perceber que a gente está aqui numa situação bem diferenciada, mas a gente sabe o quanto é necessário ter humildade, principalmente saber também que a gente não sabe tudo, né? Será que a gente sabe tudo? Será que nós temos essa coisa de saber tudo? Como é que funciona isso?
Platão dizia que não, né? Com certeza não, mas eu acho que isso tem que ser em cada, não só em questão do nível de frequência cultural de cada sociedade, mas também com relação naquilo que a pessoa está desenvolvendo. Por exemplo, se eu fosse quem é investidor de mercado financeiro, tá? Ele não está preocupado se aquela pessoa que vai lhe trazer lucro está agindo com soberba ou não, se ele está agindo corretamente. E hoje nós estamos começando a perceber que aquilo que é plantado hoje, ele tem um reflexo amanhã. Nós estamos começando a ver pessoas, a sociedade, pessoas que investem em ações, preocupadas em não investir mais em empresas que atuam com trabalho escravo. As pessoas que estão indo para o mercado financeiro, elas estão começando a perceber que aquilo que hoje é feito de uma forma, digamos, com soberba, com corrupção, amanhã tem um período curto de duração. Tá? É uma coisa que está acontecendo rápido na sociedade. Várias empresas que explodiram, entraram numa descendente rápida em decorrência ou da própria soberba ou da própria ganância. Inicialmente para o investidor é muito interessante. Então, para aquele investidor curto, está pouco preocupado se o presidente, o diretor, se aquela empresa está agindo da forma correta, está agindo com soberba, não quer saber, ele quer saber fonte de lucro. Porém, hoje já existe um outro lado, né, não só dos investidores, da sociedade, estudos provando que é como se fosse aquele efeito do pula-pula. Quando você expande aquela energia, você sabe que aquela energia vai voltar. Na hora que a criança ela pula, é a chamada teoria das cordas. Você não adianta, porque essa energia da soberba que esteja numa determinada pessoa, que esteja numa determinada empresa, ela vai voltar. Hoje você age atropelando as pessoas a qualquer preço, a qualquer custo, mas você pode ter certeza, seja no prazo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, isso vai voltar. Nós temos exemplos recentes aí que as pessoas há pouco tempo viram na televisão, empresas que cresceram muito, violando todas as regras ambientais, e estão vendo que esse caminho não foi saudável, porque o próprio prejuízo na bolsa e a própria imagem dessas empresas teve um prejuízo aí milionário. Então hoje há uma preocupação com a imagem, há uma preocupação, porque isso é vida curta. Aquele que age atropelando as pessoas, digamos com soberba, que é o assunto aqui que está em voga, não dura muito. Esse é o meu ponto de vista aí nessa... Está super correto, porque na verdade a pandemia, ela está mostrando pra gente o quanto nós somos frágeis em todos os sentidos, e principalmente pelo fato de que aqueles que têm soberba, acham que podem tudo, conseguem tudo, eles automaticamente são os primeiros que estão caindo. E o Márcio colocou muito bem, uma prova bem legal do que ele disse, são essas grandes empresas que sempre foram líderes em mercado e que hoje estão perdendo muito. Nós tivemos na semana passada, para aqueles que estão nos assistindo e para aqueles que ainda vão nos assistir no nosso canal, nós tivemos na semana passada um grande exemplo, que foi a derrocada de investimentos de publicidade do Facebook. As grandes empresas se uniram em prol de um único objetivo: combater o discurso do ódio. Então não adiantou nada o Mark Zuckerberg e todos aqueles que porventura têm um pensamento parecido acreditarem que ninguém conseguiria derrubá-los. A gente sabe que é uma força muito grande, a mídia é muito forte, mas a gente também sabe que a força dessa mídia, por trás dela, está em quem consome. Então, essa soberba que para muitos pode ser uma característica de um vencedor, na verdade a gente trata aqui dentro da temática dos 7 pecados capitais, e volta a dizer, nada a ver com a religiosidade, apesar da gente ter falado na semana passada que surge muito dos textos religiosos isso, mas nós sabemos que a soberba, ela tem como uma característica muito ruim o fato da falta de humildade, principalmente de como as pessoas querem chegar nos seus lugares e fazem qualquer coisa para estar lá. O nosso bate-papo de eu poderia deixar, eu trouxe 10 filmes
que vocês podem aí depois conferir lá no nosso canal, que eu já deixei a listinha da semana passada. Eu trouxe para vocês um dos filmes que provavelmente muita gente já assistiu, que é A Rede Social, que é a história do Mark Zuckerberg, que mostra exatamente como ele começou de um indivíduo que queria fazer uma rede para conectar pessoas e tornou-se essa grande potência que hoje está sofrendo bastante por conta do seu próprio público. Então é aquele revés da moeda que a gente tem que tomar bastante cuidado. Um outro filme também bem legal, que vale a pena vocês assistirem, que tem a ver com soberba, é o Rain Man, que é aquele filme famosíssimo com Dustin Hoffman, que fez bastante sucesso na década de 90 e que foi um filme que trouxe pra gente uma reflexão muito importante sobre como as pessoas, quando elas querem conseguir as coisas, principalmente que envolvem dinheiro, elas fazem qualquer negócio. Então você tem a história de dois irmãos, onde um tem um olhar da cobiça o tempo inteiro e ele não mede esforços, principalmente até para prejudicar o próprio irmão, para poder conseguir o que ele quer, que no caso envolve dinheiro. Um outro filme também que eu trouxe para vocês, do nosso Ingmar Bergman, não posso deixar de falar, porque foi falado desde a primeira vez que a gente começou Filosofia de Boteco, são Gritos e Sussurros. É um filme bem antigo, mas vale a pena conferir, porque é um filme que vai trazer essa questão da reta final da vida. Será que quando as pessoas elas descobrem que elas estão na reta final, elas mudam seu comportamento? É uma questão que a gente pode... O que a gente faz aqui também é o Ajuste Final, que é um filme da década de 90, são filmes mais antigos, mas vocês conseguem nas plataformas de streaming, ou até mesmo quem ainda tem um DVD, porque quem não souber o que é DVD, desculpa, olha no Google, o Titia não vai explicar, é muito antigo. E o Ajuste Final, ele trabalha com as nuances do relacionamento entre um chefe da máfia e o seu braço direito e a sua esposa. Então, na máfia a gente tem muito essa coisa da falta de humildade. Os caras, eles não perdem a oportunidade de mostrar que eles podem chegar onde eles querem. Então, infelizmente, nós ainda temos muito isso. Acima das nuances, esse filme eu não assisti, foi dica dos nossos seguidores, DVD muito antigo. Paulo Filho, você é da minha época, desculpa, você tem DVD em casa, com certeza. Acima das nuances, uma atriz de meia idade recebe a oportunidade de relembrar uma personagem memorável no início da sua carreira. Essa coisa de carreira tem muito a ver, aqueles altos e baixos. Às vezes a pessoa está lá em cima, no alto, e não acredita que precisa falar com aquele teu apoio, a pessoa que te ajuda. E é nesse momento da derrocada que a pessoa começa, às vezes, a perceber esses chamados colaboradores invisíveis. Eu já até escrevi um artigo sobre isso, porque eu já vivenciei essa história de uma pessoa me perguntar por que eu falava com ela se ela era faxineira da instituição que eu trabalhava. E eu disse que ela era minha colega de trabalho. Magia ao Luar, aí vem o Woody Allen para brilhantar a nossa lista. O Magia ao Luar é um filme do Woody Allen que vai trazer aí a questão do relacionamento conturbado entre uma jovem com possível visão para aspectos sobrenaturais do mundo e um homem de meia idade cético. As pessoas que são céticas, elas se colocam às vezes numa soberba, é uma das características. Então, se você tem aquele amigo que não acredita em absolutamente nada, cuidado. Até o Leandro Carnal outro dia que disse assim, eu sou ateu, mas eu tenho as minhas imagens porque a minha mãe acreditava e em respeito a ela, eu as tenho com uma relação de afeto. Então, acredite nas pessoas que acreditam em coisas, pelo menos isso. Setembro é um outro filme também do Woody Allen, esse filme é de 87, é um filme lindíssimo, esse eu tive a oportunidade de assistir, e a sinopse dele, eu trago sempre uma sinopsezinha para vocês. Numa casa de campo em Vermont, nos inseriremos em um manharado de relacionamentos amorosos não correspondidos. É bem a característica do Woody Allen, né? Essa coisa de relacionamento não correspondido. E normalmente, uma personagem sempre tem a característica da soberba. Por quê? Porque ela acha que aquela outra pessoa não merece o amor dela. O Povo contra Larry Flint, esse filme é fantástico e mostra como a soberba pode chegar além de qualquer limite do imaginável. Então é super indicado, do Milos Forman. Esse filme é de 96 e ele retrata uma história da década de 70. Eu não vou dar spoiler, assistam o filme que é muito, muito bom. E o fantástico Quem Tem Medo de Virginia Woolf, com a maravilhosa Elizabeth Taylor, que de acordo com meu amigo Hit, meu amigo Carlos Henrique, é a melhor atuação da Liz Taylor, é esse filme. Esse filme depois foi encenado na Broadway,
ficou muito tempo em cartaz, é um filme que vale a pena conferir e, obviamente, que vai falar sobre o quê? Soberba também. Passaremos uma noite em companhia de um casal de meia-idade em crise no seu relacionamento. O filme ganha substância exatamente ao estudar os meandros erráticos que compreendem esse relacionamento já defasado. Óbvio que quando a gente fala em relacionamentos defasados, né, Márcio? A gente tem muito essa questão da pessoa, às vezes, se colocar numa posição superior em relação àquele a quem não se ama mais. Como é que você vê isso, assim? Se a gente pensar numa relação, a questão da soberba, como é que ela surge, assim, na tua reflexão? Na minha opinião, normalmente, quando a pessoa está agindo dessa forma, ela está refletindo o seu padrão de insegurança. Normalmente as pessoas que agem com soberba, com arrogância, elas no fundo estão escondendo o lado sombra que elas têm dentro de si, que é a insegurança. Então, é muito interessante você diminuir aquele que está ao seu lado, porque você se sente numa posição muito mais confortável e de superioridade. Então, isso acontece muito hoje se você, aquele que fala que eu não brigo, eu bato, eu faço, eu aconteço, quando você vai ver na realidade não é bem o que ocorre. E já um samurai que completamente seguro, se ele tiver que passar, e aí já pode ver o último samurai aí também, né? Sim, não seria para soberba, mas é um filme que traz sim, aí um grande aprendizado. Idade, fazer com que o inimigo tenha uma boa morte. Essa questão da soberba, eu queria só fazer um adendo, que nós temos que ter cuidado para não confundir a questão da soberba com algumas máscaras sociais que nós somos obrigados, todos nós, qualquer profissão, ele é obrigado a utilizar para exercer a sua profissão. O importante é que nós tenhamos sempre o controle sobre a situação. Eu, por exemplo, sou advogado, chega amanhã no dia do trabalho, você tem que usar um terninho, gravatinha, usar toda uma máscara social, mas quando terminou, ela não continua, está tudo sob controle. A questão da soberba é que a pessoa fica na soberba no trabalho, dentro de casa, passando por cima de todas as pessoas, enfim. Então, essa questão da máscara social, eu acho que é bem interessante a gente também... Tendo equilíbrio dá para levar, né? Tendo equilíbrio dá para levar. A pergunta do soberbo é: você sabe com quem está falando? Portela tem um vídeo maravilhoso, recomendo. Inclusive estava no meu canal, que ficou lá durante um tempão, mas eu vou colocar novamente porque vale a pena assistir. Ele explica que muita gente se coloca nessa posição de perguntar: você sabe com quem está falando? Por quê? Porque a pessoa se sente insegura. O Paulo Filho fala aqui: soberba, insegurança e medo. Então, a soberba, ela tem essas características. A insegurança é uma das características do soberbo. Aí o pessoal começa a discutir aqui de Super 8 e de Trolla, tá, gente? Eu vou pular essa parte porque vocês estavam discutindo aqui uma coisa super interessante. A gente está falando de Blu-ray, DVD. Paulo Filho coloca: em Star Wars, a queda de Anakin, o surgimento de Darth Vader se dá por soberba. Raiva, medo e insegurança, caminhos para a questão do outro lado da força, muito né? Muito bem. É uma coisa interessante. É o lado sombra aí, muito bem aí levantado. Sim. O Darth Vader é um bom exemplo, como a pessoa com falta de equilíbrio emocional, com falta de inteligência emocional, ela pula da questão da humildade para a soberba, né, Márcio? De uma forma muito rápida. Justamente. E ele dica, hein, Paulo Filho? Gostei da dica. Gente, para vocês entenderem como é que a soberba funciona no nosso organismo, é uma coisa muito simples. O nosso cérebro, o cérebro da gente, tem várias características e várias funções. Já foi constatado por várias pesquisas que o soberbo, ele tem características singulares. O cérebro funciona de maneira diferente. Ele começa a enxergar, assim como nós falamos na semana passada do invejoso, ele começa a enxergar aquele comportamento dele como sendo um comportamento apropriado. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes pequenas coisas que nós fazemos podem nos colocar nesse universo da soberba. Então tome cuidado com isso, fique muito atento, porque sem equilíbrio, né, Márcio? Qualquer um pode chegar a ser um sujeito soberbo, né? Com certeza, isso aí é um convite, né? Sou rico, sou forte. Se você não tiver atento, como diz, orar e vigiar.
Exatamente. O Paulo Filho coloca aqui, Star Wars é a melhor história já contada no mundo ocidental. Bom, gente, nosso encontro de domingo, eu sempre falo que eu vou fazer só meia hora, a gente sempre passa de meia hora, mas é porque o papo é muito bom. E hoje a gente teve a presença aqui ilustre do nosso amigo Márcio, que eu fiquei chamando de Marcos Vinícius, então vim aqui pessoalmente me desculpar com ele, mas na verdade um grande parceiro, estudioso, gosta dos temas que a gente... E quando eu falei que eu ia falar sobre filosofia de boteca, ele ficou assim um pouco, não sei, vamos deixar para outro dia. Mas você sabe, assim como eu, quem me acompanha, que eu não deixo as coisas para outro dia. É agora ou esse momento não vai se repetir. Então eu quero te agradecer por você ter participado com a gente. A gente vai ter esse nosso bate-papo disponível lá no nosso canal do YouTube. Gente, se inscreve lá. Eu preciso de seguidores lá também. Canal Karina Shoa e canal Filosofia de Boteca. Nossos vídeos estão lá. Quero agradecer a vocês que estão nos acompanhando já há bastante tempo. Isso é um projeto que vai ficar... Deixou de ser simplesmente o nosso encontro de domingo, passa o nosso encontro, vocês não estão entendendo. Para tudo que a gente tem que fazer o filosofia. Então a gente estava aqui conversando e falei, gente, para tudo, que hoje é dia de filosofia de boteco. Quero agradecer a todo mundo que está aqui hoje. Quero agradecer essa lua aqui, ó. Essa luz que está aqui, ó, gente, eu vou colocar meu dedo aqui. Não é uma luz qualquer, gente. É a lua que veio nos brindar. Esse som que tá aqui é o som da rua. Aqui atrás um mar maravilhoso. Esse cenário lindo, que não vai ser o cenário de todo domingo, tá, gente? Vamos voltar pro cenário semana que vem. Mas a gente precisa... Francelina... Ai, Francelina é a minha fã número 1. Desculpa, ela é minha mãe, né? Que as duas estão sempre juntas. Quero agradecer a todo mundo. E quero dar algumas outras dicas. Soberba. Leiam Shakespeare. Shakespeare tem vários personagens com muita soberba, mas sem dúvida nenhuma, quando a gente fala do Mercador de Veneza, vem na hora a questão da soberba. Então, vale a pena a leitura. E tantas outras leituras filosóficas que a gente tem, nós vamos deixar várias dicas lá no nosso canal. Curtam o nosso canal, curtam o vídeo. Quem gostou, compartilha com os colegas. Semana que vem a gente vai ter outro tema falando sobre a questão dos 7 pecados capitais. Deixa eu pegar aqui minha colinha, porque, gente, já chegou a ter colinha agora o negócio. Semana que vem a gente vai falar de um tema bem bacana. A gente vai falar da preguiça. Você tem preguiça? Aquela coisa de, eu não tô muito afim de ler. Você tem preguiça, Márcio? Eu procuro combater a preguiça já desde cedo. Tem que ter rotina, né? Isso, justamente. A gente não pode deixar nem a soberba e nem a preguiça tomar conta. Exatamente, a gente vai falar sobre a preguiça. E eu recebi uma super legal, que a gente vai fazer uma analogia com essa reportagem, que é a geração canguru. Você já ouviu falar disso? Geração canguru é aquele pessoal que não quer mais sair da casa dos pais. Sabe aquele povo que fica na casa dos pais? Pois bem, será que isso é preguiça? Será que isso é característica? Será que é companhia? Tem várias pessoas falando aqui, ó, Vênus brilhando logo ao lado, Paulo Filho, maravilhosa, a lua brindando, mamãe, muito bem. Sou fã de carteirinha, sou mesmo. Marta, um beijo. Marta, ó, já está junto aqui com Francelina, as duas, hein? Fazendo parceria aqui, você, mamãe. Dona Marli, um beijo grande. Ai, adorei, conversa gostosa de domingo. Olha, Paulo Filho está colocando aqui que é um compilado de tragédias humanas, o Star Wars, várias dicas. Gente, obrigada, Marta, um beijo. Olha, para vocês, cadê o nosso brinde? Brinde pós-Covid agora. O brinde agora é assim, gente, só levanta, não pode tocar, ó. Então, um brinde para vocês. Um excelente domingo, excelente semana. Semana que vem nada de preguiça, porque o tema é preguiça. A gente vai falar sobre a geração canguru e vamos dar mais dicas de filmes e livros para vocês poderem passar durante todo o restante da sua vida, fazendo da cultura uma boa companhia e da filosofia algo acessível. Aqui a gente está aqui para mostrar que filosofia é isso, é uma boa companhia, é um bom tema para a gente refletir, tá bom? Marta tá dando uma última dica aqui, filme, Como Perder um Homem em 10 Dias. Realmente, aquela menina não tem preguiça nenhuma, gente. Boa. Semana que vem a gente vai falar um pouco sobre isso. Espero vocês, semana que vem, na sexta-feira, falando sobre trabalho. A gente vai falar sobre equidade no mercado de trabalho com a Simone Visani, vice-presidente da Associação de Mulheres do Mercado de Seguros, sexta-feira às 20h30.
E no domingo, às 18h30, a gente vai falar sobre preguiça. Então, ó, nada de preguiça. Quero você junto comigo. Um beijo grande, gente. Excelente semana. Muita saúde, que todos fiquem muito, muito bem. Tchau, tchau, gente. Sigam a gente lá nos canais, hein? Se inscrevam. Beijo, obrigada, Márcio. Eu que agradeço. Muito bom.